5. Orgulho. Vários teólogos acreditam que o orgulho é o pecado dos pecados, pois foi o orgulho que transformou um anjo no diabo. Isaías 14, do versículo 12 ao 15. As palavras de Lúcifer: serei semelhante ao Altíssimo, versículo 14, foram um desafio ao próprio trono de Deus e, no jardim do Éden, transformaram-se na declaração: como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. Eva acreditou nessas palavras. O resto da história é conhecido. Glória aos homens nas maiores alturas. Esse é o grito de guerra da humanidade orgulhosa e ímpia que continua desafiando Deus e tentando construir o céu na terra. Provérbios 11, do versículo 1 ao 9, Apocalipse, capítulo 18. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Provérbios 21, 24. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, 12, Provérbios 29, 23. Deus aborrece olhos altivos. Provérbios 6, 16, versículo 17. E promete destruir a casa dos soberbos. Provérbios 15, 25. Quase todo cristão sabe Provérbios 16, 18 de cor, mas nem todos nós atentamos para o que este versículo diz. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Como disse o pregador escocês James Dene, nenhum homem pode dar testemunho de Cristo e de si mesmo simultaneamente. Nenhum homem pode dar a impressão de que ele próprio é astuto e de que Cristo é poderoso para salvar. Essa citação deveria ser impressa em letras garrafais e colocada em todas as igrejas e auditórios em que o povo de Deus se reúne. Talvez possa conduzir à humildade alguns pregadores e músicos que chamam tanto a atenção para si mesmos a ponto de as ovelhas famintas não conseguirem ver Jesus. Se o pecado supremo é a corrupção da graça suprema, então pessoas que usam o cristianismo para se promover são culpadas de grande transgressão. As pessoas que usam o cristianismo para se promover são culpadas de grande transgressão. Salomão ilustrou o nosso desejo de reconhecimento e de louvor escrevendo sobre o mel. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Provérbios 25, 27. Podemos comparar essa declaração com Provérbios 25, 16. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Se o mel representa o louvor, devemos ter cuidado ao tentar digeri-lo em excesso. Várias celebridades reconheceram estar cansadas de tudo e expressaram seu desejo de ter uma vida normal como qualquer pessoa, como qualquer outra pessoa. Creio que foi o falecido comediante de rádio Fred Allen quem definiu as celebridades como pessoas que se matam para trabalhar, se matam de trabalhar para ficar famosas, a fim de usar óculos escuros para não ser reconhecidas. Pessoas que se matam de trabalhar para ficar famosas, a fim de usar óculos escuros para não ser reconhecidas. A soberba da vida é um dos benefícios que o sistema do mundo oferece. 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17.
e são poucos os que pagariam qualquer preço para adquiri-la. O comentarista bíblico William Barclay disse: "O orgulho é o solo no qual crescem todos os outros pecados, e o progenitor do qual nasce todos os outros pecados." A fim de nos livrarmos do fruto venenoso, devemos atacar a raiz. Devemos atacar a raiz ameaçadora, um procedimento doloroso. Para o cristão, a solução é obedecer ao Cristo descrito em João 13, do versículo 1 ao 7, e em Filipenses 2, do versículo 1 ao 18. Os 5 pecados que estão na moda, dos quais tratamos: embriaguez, desrespeito, ilusão, ganância e orgulho, na verdade, estão na moda desde o tempo do dilúvio, mas, por algum motivo, parecem particularmente preponderantes hoje. Talvez isso se deva ao fato de a cobertura da mídia ser mais completa. Ou talvez por vivermos no fim dos tempos. Não surpreende ver esses pecados tão prevalecentes entre pessoas não salvas. Mas o que dizer de sua presença na igreja? Se a igreja tem esperança de ser um testemunho para o mundo perdido, é preciso ser diferente do mundo. Paulo ficou sabendo que os cristãos de Corinto estavam se embebedando nas reuniões da igreja, 1 Coríntios 11, versículo 21. E os avisou de que os bêbados não herdariam o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10, 1 Coríntios 5, 11. Alguns filhos da igreja de Éfeso não respeitavam os pais, nem lhes obedeciam, e Paulo os lembrou de que o 5º mandamento ainda estava em vigor, Efésios 6, do versículo 1 ao 3. O apóstolo João advertiu os cristãos aos quais enviou sua primeira epístola de que o mundo passa e, com ele, todas as suas ilusões, de modo que era melhor se guardarem dos ídolos. 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17, 1 João capítulo 5, versículo 21. Jesus admoestou os discípulos: "Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza." Lucas 12, versículo 15. E Paulo, em sua carta aos cristãos de Colossos, escreveu que a avareza é idolatria, Colossenses 3:5. Paulo aconselhou as igrejas a não nomear algum cristão neófito, novo na fé, recém-plantado, para algum cargo de liderança espiritual, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. E João teve de lidar com Diótrefes, um homem orgulhoso que liderava a igreja e que recusava sujeitar-se à autoridade do apóstolo de Deus. Terceira epístola de João, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Infelizmente, esses pecados existem na igreja. Tiago estava certo. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago 3,10. Washington, Arnold M. Em Bold, Donna, Willpowers, Not Enough. New York, Harper & Row, 1989, página 7 a 18. Vira Abacuque 2,15, Isaías 5, do versículo 11 ao 22, Isaías 28, do versículo 1 ao 3, Amós 6, do versículo 3 ao 6, Deuteronômio 21, 20. Não consegui determinar com precisão quando o povo de Deus passou a usar o vinho na refeição de Páscoa, apesar de alguns estudiosos afirmarem que esse costume remonta à época do primeiro templo.
O vinho não é mencionado em Êxodo 12, do versículo 11 ao 27, mas aparece no Novo Testamento como parte da refeição pascal. Mateus 26, do versículo 26 ao versículo 30. Será que usavam pão asmo sem fermento e vinho fermentado? Costumava-se diluir o vinho, pois era consumidos 4 cálices na cerimônia. The Lincoln Neb Star, 15 de julho de 1994. Vale observar que a imoralidade encontra-se intimamente relacionada à embriaguez. Provérbios 23, do versículo 27 ao versículo 28. E as duas coisas com frequência andam juntas. Nota de rodapé 6. O termo traduzido por vermelho também pode significar embaçado ou opaco. A visão do bêbado fica embaçada, de modo que ele não vê claramente o que se encontra diante dele e afirma ver algo que não está lá. O excesso de álcool pode provocar olhos injetados e vermelhidão no rosto. Alguns estudiosos acreditam que o termo sugere um olho roxo, ou seja, o resultado de uma briga. Por mais plausível que seja, não é o que o autor tinha em mente. 7. O nome Lemuel quer dizer dedicado a Deus, e pode ser outro nome do rei Salomão. Deus deu a Salomão um nome especial, Gedidias, que significa amado de Jeová. Não sabemos ao certo quem era o rei Lemuel e sua mãe, e de nada adianta especular. Versículo 8. No tempo de Paulo, o vinho era usado para fins medicinais. 1 Timóteo 5, versículo 23. Mas isso não nos dá permissão de transformar uma prática da antiguidade numa regra para todos os dias de hoje. Várias pessoas consideram apenas esse versículo e rejeitam todo o resto que Paulo escreve em sua epístola. Se resolvemos obedecer a uma admoestação, então por que não obedecer a todas elas? Nota de rodapé 9. De acordo com o relatório preparado pela Commission on Substance Abuse, patrocinado pela Universidade de Colômbia, a ingestão de bebidas alcoólicas é um problema sério no campi universitários dos Estados Unidos. 2. Crimes violentos cometidos nas regiões das universidades. 90% são relacionados à ingestão de álcool. Das alunas que contraíram doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, 60% estavam sob a influência do álcool durante a relação sexual. E as bebidas alcoólicas fazem parte de 90% de todos os estupros que ocorrem nos camping. Na época da pesquisa, 42% dos alunos de ambos os sexos admitiram ter bebido em excesso nas 2 semanas anteriores. 1/3 dos alunos bebe com o objetivo de embriagar-se. Os alunos que vivem em casas de associações de alunos das universidades bebem mais do que outros alunos. Esse tipo de informação nos leva a pensar sobre como será o futuro de nossa nação, uma vez que a próxima geração de líderes já sofre de exaustão etílica. Nota de rodapé 10. Das pessoas com idade entre 18 e 34 anos. Entre 18 e 34 anos, 20% ficariam com o dinheiro, mas apenas 2% das pessoas com 65 anos ou mais fariam o mesmo. De onde a geração mais jovem está tirando seus padrões éticos?